Em 2015, o Papa Francisco veio ao Brasil. Recebeu das mãos do então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, uma das grandes obras da arte brasileira, o disco Sobrevivendo no Inferno, do grupo Racionais MC. O álbum foi lançado em 1997, em meio ao crescimento das igrejas neopentecostais, principalmente nas comunidades periféricas. Pode ser visto também como uma memória viva de um episódio que representa a política genocida do Estado brasileiro contra a população negra, o Massacre do Carandiru, em 1992. Nesse mesmo cenário, no ano seguinte, mais uma chacina, agora na Candelária, no Rio de Janeiro. Segundo Djamila Ribeiro, o álbum se transformou em um importante registro do Massacre do Carandiru. A casa de detenção não existe mais. Foi demolida em 2002 e transformada no Parque da Juventude. Só esse fato já evidencia o quanto o Estado brasileiro não se preocupa em criar mecanismos de preservação da memória. O impacto da obra pode ser comparado, sem exageros, ao de outras grandes obras pertencentes aos mais diversos campos culturais, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, na literatura. O álbum, que representa o cotidiano periférico em Crônicas Poderosas, ajudou a fundar uma nova subjetividade, criando condições para a emergência do sujeito periférico, o morador da periferia, que assume sua condição, tem orgulho desse lugar e age politicamente a partir dele, confronta a lógica genocida do Estado, por meio da elaboração coletiva de outros modos de dizer e de fazer. A aposta dos Racionais está na construção de uma identidade formada a partir da ruptura com uma tradição conciliatória, por meio da afirmação de uma comunidade negra que se desvincula do projeto de nação mestiça concebido até então. Desde o princípio, o rap nacional vai se reconhecer enquanto um gênero cantado por negros, que reivindica uma tradição cultural negra, por meio de um discurso de demarcação de fronteiras, étnica e de classe, que denuncia o aspecto da violência e dominação contido no modelo cordial de valorização da mestiçagem. A Fúria Negra ressuscita outra vez, diz Mano Brown, em capítulo 4, versículo 3. Nos discos anteriores, ainda não era possível dizer que existia ali uma linguagem que a comunidade periférica se encontrava efetivamente representada. Em várias dessas canções iniciais, o grupo assume uma postura autoritária em relação à própria periferia, acusando os moradores de serem alienados e limitados, como nesses versos de Beco Sem Saída. Ficam inertes, não se movem, não se mexem. Sabe por que se sujeitaram a essa situação? Não pergunte pra mim, tire você a conclusão. Como resultado, essas músicas, ao silenciar as demais vozes periféricas, acabam por reproduzir a mesma violência que pretendiam denunciar. O próprio Brown, anos depois, afirmou não cantar mais essas músicas nos shows, por conta dessa atitude arrogante e distanciada. Entretanto, a partir do Raio-X do Brasil, o grupo vai apresentar uma mudança radical de postura. O ponto de vista particular dos rappers deixa de ser o elemento principal, para se tornar apenas uma das perspectivas possíveis. Longe de tornar o conjunto incoerente, a multiplicidade de vozes e olhares oferece uma percepção mais densa da realidade periférica. Mas será em Sobrevivendo no Inferno que os Racionais vão adotar em definitivo esse modelo em todas as composições. Diário de um Detento, por exemplo, é resultado de um processo coletivo de construção, uma parceria entre Jocenir, um dos sobreviventes do Massacre do Carandiru, e Mano Brown. Os cadernos de Jocenir circularam pelo presídio para serem aprovados pelo coletivo carcerário antes de sua versão final. A música, portanto, foi composta por toda a comunidade carcerária, cujo sistema de valores é definido a partir de múltiplos olhares que se sobrepõem na canção. Em capítulo 4, versículo 3, é possível observar essa mudança de perspectiva. Em um determinado momento da canção, surge uma personagem viciada em crack, que é profundamente recriminada por Ice Blue. Mas toda vez que ele adota alguma postura de exclusão, imediatamente surge a voz de Brown, relativizando a oposição, que nos primeiros discos seria absoluta. Diz Ice Blue: "Ei Brown, sai fora, nem vai, nem cola, não vale a pena dar ideia nesse tipo aí." Mano Brown responde: "Veja bem, ninguém é mais que ninguém. Veja bem, eles são nossos irmãos também." E o Ice Blue prossegue: "Mais de cocaína e crack, uísque e conhaque, os mano morrem rapidinho, sem lugar de destaque." E o Brown responde mais uma vez: "Mas quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma? Nem dá, nunca te dei porra nenhuma." A postura adotada nesse caso é muito mais cuidadosa e humilde do que a anterior, e retira o ponto de vista do rapper da condição de verdade inquestionável. Não existe mais apenas uma única perspectiva imposta como correta. Cada uma delas carrega seu próprio conjunto de contradições e incertezas. Mesmo diante de perspectivas que são irreconciliáveis, como a do trabalhador que é morto pelo bandido, existe todo um cuidado de compreensão e acolhimento do outro, que pertence à mesma comunidade.
A gente vive se matando, irmão. Por quê? Não me olhe assim, sou igual a você. Descansa seu gatilho, descansa seu gatilho. Entre no trem da malandragem, meu rap é o trilho, diz Mano Brown em Fórmula Mágica da Paz. Em Sobrevivendo no Inferno, a figura do professor autoritário dos primeiros discos cede lugar, então, à postura do pastor marginal, aquele que almeja conseguir a paz de forma violenta, portando uma Bíblia velha e uma pistola automática e um sentimento de revolta. Ao contrário do professor, de olhar distanciado e senhor da verdade, o pastor marginal acolhe e guia seus irmãos pelo Vale das Sombras, a partir da palavra divina, construída coletivamente por toda a comunidade de irmãos. O discurso é de aceitação e acolhimento, mas também de rigor, pois a salvação da alma depende de que o sujeito se comprometa a andar pelo certo. Uma verdadeira teologia da sobrevivência. O valor da obra deve ser calculado por sua capacidade de, literalmente, salvar vidas. Sendo conduzido por um pastor marginal, não é de espantar que o disco assuma a forma de um culto evangélico. Afinal, as igrejas neopentecostais assumiam, cada vez mais, a centralidade nos processos de socialização nas comunidades periféricas. São vários os elementos do imaginário cristão presentes no disco. Por exemplo, a capa, que traz em seu centro uma cruz amarelada, juntamente com uma transcrição do Salmo 23. Refrigere minha alma e guie-me pelo caminho da justiça. O culto evangélico, então, começa com um cântico de louvor e proteção, direcionado ao santo guerreiro visto na música Jorge da Capadócia. Após o cântico, o pastor realiza a leitura do Evangelho marginal, com Gênesis. Em seguida, entra em cena a figura do pregador do proceder, explicando ou confundindo, a depender da necessidade, os sentidos da palavra divina, com capítulo 4, versículo 3. Logo após, tem início o momento dos testemunhos das almas, que se perderam para o diabo, com resultados trágicos, percebidos nas músicas Tô Ouvindo Alguém Me Chamar e Rapaz Comum. Em seguida, um intermezzo musical divide o álbum. Tem a função de velar aquelas mortes, mas logo é interrompido por tiros que fazem recomeçar o ciclo, com a pregação ou mensagem central, o massacre do Carandiru, que liga o destino daqueles sujeitos ao de toda a comunidade, em Diário de um Detento. Chave de compreensão do destino de todos e descrição do próprio inferno. Exemplos de modo de atuação do diabo no interior da comunidade, com periferia é periferia. Depois, exemplos do modo de atuação do diabo fora da comunidade, com qual mentira vou acreditar. Ao final, um momento de autorreflexão sobre os limites da própria palavra enunciada, vista em Mágico de Oz e Fórmula Mágica da Paz. E um salve, agradecimento a todos os presentes, verdadeiros portadores da centelha divina. Em Sobrevivendo no Inferno, os presos não apenas têm direito à voz, ou seu lugar de fala. Seus ensinamentos precisam ser incorporados como condição de sobrevivência. Isso significa que a obra dos Racionais faz apologia à criminalidade? Muito pelo contrário. Analisem todas as canções e tentem encontrar algum caso de um criminoso que não tenha final trágico. A vida bandida é sem futuro, diz Mano Brown em Diário de um Detento. Acontece que o ponto de vista das canções a respeito da criminalidade e da violência é muito mais complexo que o olhar do cidadão de bem conservador, para quem bandido bom é bandido morto, e do defensor dos direitos humanos, para quem o bandido é mera vítima da sociedade, por ser pobre. Afinal, é a sobrevivência da comunidade que está em jogo. O crime nessas narrativas não é o oposto da lei e da ordem, mas o esteio normativo possível para a consolidação de uma comunidade mais justa. A tarefa fundamental do grupo passa a ser, portanto, propor novas formas de sobrevivência aos sujeitos periféricos, posicionando-se ao lado do bandido, sem se confundir com ele, ao mesmo tempo que se define enquanto marginal, ou seja, um sujeito destinado a morrer pelas mãos do Estado, mas que consegue sobreviver nesse inferno. Permaneço vivo, prossigo a mística. 27 anos contrariando a estatística, proclama Mano Brown em capítulo 4, versículo 3. O objetivo maior é construir um conjunto com a comunidade periférica, um caminho de sobrevivência para todos os irmãos, bandidos inclusos, por meio da palavra tornada agora arma. Sobrevivendo no Inferno é a imagem mais bem acabada de uma sociedade genocida, que se tornou humanamente inviável, e uma tentativa radical, esteticamente brilhante, de sobreviver a ela. Tenho certeza que você sofreu o impacto da organização e genialidade desse álbum. O livro que usei para a maioria dessas reflexões você pode encontrar na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos. Deixe também suas sugestões de temas. Estamos só começando, ainda há muito por construir.